Bom dia, irmãos queridos. Estamos chegando para mais um culto, domingo de manhã, logo cedo, na presença do Senhor, cultuarmos ao nosso Deus. Privilégio grande chegar à sua casa, estarmos juntos. Que bom sabermos que está tudo em ordem, está tudo bem. Vocês já tomaram aquele café gostoso, já deu uma olhada, folheada na Bíblia, a palavra de Deus, porque domingo é assim, domingo nós temos uma prioridade e nós não abrimos mão disto. E agora, enquanto vocês estavam aí já iniciando o culto, estou entrando aqui, mas o culto iniciou com esta linda melodia, esta música de preparação para o culto da manhã. E chegar na sua casa e você está bem, eu quero agradecer o privilégio de mais uma vez estarmos juntos. Que Deus te abençoe, que Deus esteja cuidando da sua família, que Deus esteja derramando bênção sobre a sua vida e estaremos sempre muito unidos, muito em comunhão uns com os outros. A distância, o afastamento não vai em nenhum momento quebrar a nossa comunhão, vai quebrar este relacionamento espiritual que nós temos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E hoje, neste domingo muito especial para nós, porque na nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Santana, hoje, o segundo domingo do mês de março, é o domingo em que nós abrimos a campanha missionária, a campanha de missões mundiais. E esta noite nós vamos ter, às 18h30, um culto muito especial para missões. Já no domingo passado, vocês já experimentaram esse desejo de chegarmos logo hoje para o culto de missões. E hoje à noite chegou o grande dia, o culto está maravilhoso, teremos palavras inspiradoras, testemunhos que fala ao nosso coração, testemunho de gente comprometida, de gente que paga o preço para estar fazendo missões, mas pagando esse preço com muita alegria em seu coração. Muito bem, eu quero convidar você a colocar a sua vida, colocar a vida da sua família agora aos pés do Senhor. Nós que estamos aqui cultuando o nosso Deus, eu peço para você fazer isso em nome de Jesus Cristo, porque eu quero agora orar por você, orar pela sua vida e pedir a Deus que derrame bênção e graça sobre todos vocês, tanto os membros da Igreja Batista em Jardim Santana, como irmãos queridos de outras igrejas que têm nos acompanhado. Privilégio tê-los também conosco, e os nossos amigos, gente querida, gente que mora aqui no nosso coração, que a gente continue mantendo esse relacionamento espiritual de bênção e de graça para vocês e para os seus familiares. Vamos orar ao Pai Celeste. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este culto que estamos realizando em nome do Senhor Jesus. Declaramos agora, Deus, nesse instante, em que nenhuma circunstância, nenhuma situação adversa nos irá separar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo porque, na verdade, esta unidade, esta união, esta presença constante, quem garante é o próprio Senhor Jesus,
quando nos deixou uma promessa magnífica, uma promessa maravilhosa, olhando para nós, olhando para o seu povo, olhando para esta família espiritual, a sua igreja amada, dizendo: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados nem entristecidos por nada, porque eu estarei com vocês durante todos os momentos da vida de vocês. Portanto, nós temos a garantia do Santo Espírito de Deus. Você tem a garantia do Santo Espírito de Deus. O nome do Senhor glorificado acima de todas as coisas. E nenhuma pandemia e nenhuma situação tão adversa como esta que nós estamos vivendo estará nos separando ou nos desligando deste compromisso que nós assumimos com o nosso Deus. Continuaremos igreja, continuaremos corpo, e Jesus Cristo, nosso Senhor, continuará cabeça da igreja. Nós oramos com fé e gratidão dentro do nosso coração, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E eu tenho certeza, convicção, de que nesta manhã tão linda que nós estamos tendo, chegando aí na sua casa, leva você a assumir e dar continuidade a esse compromisso assumido com Deus. Você cultuando ao Senhor. Percebe que não mudou nada? Já que nós não podemos estar no templo, nós estamos em casa, cultuando ao Senhor, e nós não abrimos mão disso. Nós iremos continuar assim, e o nome de Deus há de ser glorificado acima de todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao nosso Deus e vamos ouvir uma música que nos prepare, trabalhe aí no nosso coração um tempo todo especial para depois estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus com uma mensagem de Deus para a sua vida. Aproveite esse momento de louvor e louve também ao Senhor. Quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar caminho,
com o Senhor. Eu quero mais de ti. É assim que nós nos portamos quando estamos cultuando ao Senhor, quando nós estamos na presença do nosso Deus. É maravilhoso nós fazermos isto e fazermos isso em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque o seu coração, os seus lábios, sua boca nesse instante proferiu essa mensagem de louvor direcionada a Deus. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor, porque Ele é o nosso Deus. E isso é um sentimento que ninguém pode arrancar do nosso coração, tirar da nossa mente esse caminho que foi proposto para você, foi proposto para mim, foi proposto para nós, e nós temos andado nesse caminho, e não há solidão no caminho que Cristo proporcionou a nós, porque Ele estará conosco durante todos os momentos da nossa vida. Vamos, portanto, convidar você agora a pegar a sua Bíblia, Palavra de Deus. Domingo é assim, domingo nós não podemos ficar longe da Palavra de Deus, não podemos ficar longe da Bíblia, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, e todas as vezes que eu quero que Deus fale ao meu coração, que Deus me fale, traga uma palavra de graça, de poder, de transformação, é através da Bíblia. Nós cremos nisso e agora é o que você vai fazer. Abra aí na primeira carta de Pedro, Novo Testamento, no capítulo de número 1, e eu separei aqui alguns versículos, versículo 13 até o versículo de número 16 de 1 Pedro, e o tema da mensagem de hoje é um chamado, é um convite à santidade. Nunca, irmãos, amigos, queridos, precisamos tanto de buscarmos santidade do que esse tempo em que nós estamos vivendo. A palavra santidade tem a ver exatamente em você estar separado com um propósito. E Deus tem nos separado. Deus tem nos colocado numa posição com um propósito, com um objetivo, e enquanto isso nós estaremos nos santificando, nos preparando cada vez mais para podermmos enfrentarmos os tempos difíceis, tenebrosos que estão por vir, mas o Senhor nos dará vitória. Ele nos dará vitória porque Ele garantiu que você, assim como eu, nós seremos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Então vamos ler a palavra, vamos ler a Bíblia. Em 1 Pedro 1, 13 até o versículo 16, acompanhe aí na sua Bíblia quando o texto sagrado diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos da obediência, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, é um Deus santo, Deus de poder. Louvado seja o nome
do Senhor. O nosso Deus é um Deus santo e eu estava, juntamente com vocês, lendo o texto sagrado de 1 Pedro, capítulo de número 1. Lemos aqui o texto e eu estava lembrando daquele hino em que nós cantamos e louvamos ao Senhor, dizendo: Santo, Santo é o nosso Deus, Deus onipotente, Deus criador, Deus sustentador, Deus que derrama bênção e graça sobre nós. Então, quando nós cantamos este cântico, esse hino, nós olhamos e entendemos esse texto sagrado que acabo de compartilhar com vocês. Então, nós temos aqui nesse texto um propósito geral. O que é um propósito geral? É estar olhando um pouco mais além, um pouco mais distante. E esse texto, dentro do seu propósito geral, ele apresenta o tema consagração. Isto é um propósito geral do texto quando nós lemos. Mas um texto, ele não tem apenas um propósito geral, ele tem também um propósito específico. Está mais próximo, está mais fácil de nós termos um benefício bem mais rápido. E esse propósito, benefício que nós olhamos aqui para o texto e que nós vemos, é conduzir o crente a uma reflexão sobre o processo de santidade. O texto nos conduz a este processo. E nós temos, assim, benefícios grandiosos neste texto sagrado. Então, num primeiro momento, numa introdução à reflexão desta manhã, nós podemos afirmar, nós podemos dizer que o objetivo básico da vida de fé e salvação, se você voltar agora um pouquinho ao versículo de número 9 desse texto que nós lemos, do capítulo que nós lemos, nós vamos ver isto claramente. 1 Pedro 1 e 9. 1 Pedro 1 e 9, quando o texto diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. E que alvo da salvação é esta? O texto, logo em seguida, ele responde para nós, diz que é a salvação das nossas almas. Almas salvas por esta santificação. E por isso nós buscamos a santificação, porque nós somos salvos da corrupção, do pecado, da maldade deste mundo. Somos premiados, irmãos queridos. É maravilhoso nós vermos isso. É verdade, quando eu uso a palavra aqui, salvo, eu estou dizendo de você não se contaminar, de você não se entregar. Não, eu estou falando para gente lutadora, que luta, que batalha, que não se conforma, que deseja a mudança, transformação, e faz disto um propósito e um objetivo para a vida, e esse texto de 1 Pedro nos dá esse sentimento. Então, toda a revelação divina de Cristo, ela é centrada em sua obra redentora, redimir, nos tirar de uma situação desfavorável e nos oferecer uma outra opção bem melhor. E olhando aqui para o texto, nós podemos ver isto. Nesta regeneração, aqui que o texto apresenta para nós, nós recebemos uma herança. E olha a palavra seguinte que é classificada essa herança, diz que esta herança é uma herança incorruptível, ou seja, não se corrompe.
Este é um legado. Esta é uma situação que coloca para nós e diz que além de ser incorruptível, é também incontaminável, imensurável, reservada para nós no futuro, no que está por vir. Se você olhar aí no mesmo texto, no mesmo capítulo que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 1, você vai ver no versículo 4, dizendo exatamente isso, trazendo para nós esta informação. Quando o texto diz olha só o que diz o texto, versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. Maravilhoso, né? Nós vermos esse texto sagrado. A obra da regeneração implica numa transformação, numa mudança constante de vida, lutando sempre para termos uma vida melhor. Porque nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o Senhor que cuida de nós. Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5 e versículo de número 17, nós podemos ver claramente isto quando Paulo ele diz exatamente o seguinte, um texto bem conhecido que sempre está muito presente no nosso coração e guardado na nossa mente, esse texto sagrado. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo surge novo, se torna novo, se faz novo em nossa vida. Por isso que nós somos comparados com a águia, que ela se renova, ela procura sempre renovar as suas forças continuamente. Portanto, a obra da regeneração ela é muito grande e importante para a nossa vida. Por isso que hoje, nessa manhã, nós estamos aqui estudando sobre o chamado à santidade. E aqui, quando nós falamos chamar à santidade, eu quero destacar pelo menos duas situações que o texto apresenta para nós. O texto coloca diante dos nossos olhos. Se você olhar o versículo de número 6, esse versículo traz essa primeira situação que diz que implica em provas. Santificação implica em provas. Vencermos as provas. Vêm as lutas e nós não fugimos. E nós não retrocedemos. Nós vamos em frente. Nós continuamos. E o versículo 6 diz: nisto vocês exultam, ainda que agora, para um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Olha só, ser entristecido pela situação em que acontece na nossa vida não significa falta de santificação, mas pode ser exatamente o processo de santificação que nós estamos buscando, nós estamos passando, que nos leva a experimentarmos estas provas na nossa vida. O texto de 1 Pedro 1 e versículo de número 6 traz para nós isto de uma forma muito clara. E aí nós vamos para o versículo 10 de 1 Pedro, que diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna
em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Olha aí o que produz este desejo que estamos propondo nesse estudo, nesta reflexão. Nós queremos que os nossos pés estejam firmados na rocha, que tenham um alicerce, que não seja areia movediça, mas os nossos pés estão firmados em Cristo, porque Cristo é a nossa rocha hoje e para toda a eternidade. Então, ser regenerado não significa que não tenhamos provações. Nós passamos pelas provações. Vem a tempestade, ela bate sobre nós. A diferença é que nós estamos firmados sobre a rocha. Nós não estamos na areia. Não é qualquer situação que vai nos abalar. Batalha espiritual nós enfrentamos. E muitas vezes é importante que estas provações aconteçam. Eu estava aqui refletindo enquanto converso, enquanto nós estamos aqui dialogando, conversando com esta reflexão sobre a santificação, sobre a busca da santificação, eu estava lembrando também deste versículo de Deuteronômio no Antigo Testamento, um dos livros da lei, Deuteronômio capítulo 8 e versículo de número 2, que também joga luz sobre esse tema que nós estamos abordando. E Deuteronômio 8 e versículo 2 na Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Você percebe já que nós estamos falando aqui de provação, estamos falando de luta. No deserto não existe facilidades. E o texto continua, durante 40 anos, durante esses 40 anos, levou-os à humilhação e pôs-os à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O Senhor permite que provações possamos passar. Sabe para quê? Para que a nossa fé seja provada. Nossa fé seja provada. É através da fé em Cristo Jesus é que nós podemos prosseguirmos, continuarmos seguindo, obedecendo e fazendo a vontade de Deus. A segunda situação que eu destaco aqui, agora sim, os versículos 13 que nós lemos, até o versículo de número 16, implica sim na santificação. Minha primeira palavra, falei exatamente do processo, e processo este que nos leva a esse estágio de santificação, que são as provações. As provações nos conduz, nos prova como ouro, para que se torne ainda mais puro. E nesse texto sagrado aqui, do versículo 13 até o versículo de número 16, apresentam para nós os padrões morais de nossa época. Não precisamos nos gastar muito tempo em pesquisa para entender que os padrões morais de nossa época não são os piores possíveis. Será possível ser santo nesses dias atuais? Lógico que pode, sim. Podemos. É só nós nos colocarmos nas mãos de Deus. E se nós estamos falando a respeito de santidade, então o que é ser santo?
Nós poderíamos aqui fazer uma lista grande sobre essa questão. Nós poderíamos ver aqui que ser santo, né, é fazer tudo para Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Fazer algo para si, por si ou consigo, no entanto, visando isto, que o nome de Deus seja glorificado. É importante nós observarmos essas questões. Deus em primeiro lugar. Deus sendo colocado em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. E, finalmente, porque o amor dele é muito grande, porque Ele nos ama e nós não temos nenhuma dúvida disso. E toda vez que nós falamos do amor de Deus, não tem como o Evangelho de João não surgir com uma força tremenda em nossa mente e em nosso coração, principalmente o capítulo de número 3 e versículo 16, vindo assim de uma forma muito grande, tranquilizadora para nós, falando deste amor. E não é amor qualquer, é de uma maneira muito intensa, muito grandiosa para nós. Portanto, para ser santo é necessário uma mudança radical. Isso é fato. Precisamos mudar as coisas. Olha, radical por quê? As coisas velhas já passaram e agora eu anelo, eu quero, eu desejo o novo na minha vida. E o Senhor traz isto e o nome dele é glorificado acima de todas as coisas. Eu faço isso através da obediência. Nós não podemos ignorar a sua palavra, desejar a sua palavra como um alimento que nos dá força para prosseguirmos, para continuarmos. E aí vem os meios para que nós possamos alcançar através da santidade. E os meios são claros na Bíblia, na palavra de Deus. O sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a santificação interna e a palavra de Deus traz esta santificação externa e prática do dia a dia. João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, deixa isso muito evidente, deixa isso muito claro para nós. O ativismo na igreja, isso não gera santificação. Deixar Deus operar e agir na nossa vida com total liberdade através do seu Santo Espírito, isso sim, isso deve ser anelado, deve ser buscado. Isso nos leva a uma santidade. Finalmente, eu quero concluir esta reflexão dizendo que Deus é santo e requer de nós santidade compatível para andarmos na sua presença. Ficamos santificados na proporção em que nos entregamos, nos colocamos inteiramente nas suas mãos, sobre os teus cuidados. Na verdade, se colocar ao dispor. Nós nos dispomos e Ele nos usa e Ele trabalha conosco como faz aquele que está criando algo novo, vai sendo trabalhado com muito cuidado. Então, meu querido irmão, amigo, que nesta manhã Deus possa suprir todas as suas necessidades. Como diz Filipenses capítulo 4 e versículo de número 19. Que o Senhor te abençoe,
derrame graça e bênção. Lembre-se, não esqueça que neste horário, todos os domingos, eu tenho chegado até a sua casa, eu tenho aparecido aqui com a sua família, para nós termos esses momentos, que são momentos gratificantes, momentos em que nós refletimos sobre a palavra de Deus e cremos nesta palavra. E é por isso que eu quero convidar para você, nesse último momento do culto, conversar com o Pai Celeste mais uma vez, dizendo assim: Pai querido, me abençoe, abençoe a minha família, cuide da minha família, dos meus amigos, cuide, Senhor, deste estado, deste país, cuide, Senhor, deste mundo, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que se deu para salvá-lo. E eu fui beneficiado com esta salvação, e eu desejo também, Senhor, essa salvação para todas as pessoas. Eu faço e converso com o Senhor nesse instante, através dessa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, e quero já preparar você para a próxima música que nós vamos cantar, encerrando este culto dessa manhã, mas preparar você e dizer: não perca o culto da noite por nada. Às 18h30 nós chegaremos na sua casa, neste mesmo canal. Eu distribuo o link para facilitar. No domingo passado eu expliquei para vocês, na verdade, na terça-feira, no culto da terça-feira, expliquei para vocês que às vezes, quando nós esquecemos de colocar o link, você não precisa ficar sem o culto, é só ir no canal e nós estaremos lá prontos com o culto para cultuarmos ao Senhor. Igreja Batista do Jardim Santana, no YouTube, pronto, você tem o culto à disposição. Mas eu distribuo, sim, tenho procurado distribuir os links para nós cultuarmos ao Senhor. E esse culto de abertura da campanha de missões mundiais está simplesmente maravilhoso, santificador e edificador para nós, porque nós seremos desafiados. Que Deus te abençoe, derrame graça e bênção sobre a sua vida. Domingo de manhã nós estaremos aqui juntos com muita alegria, louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada para todos vocês.